E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro capítulo do podcast Arriba Dentista Concursos Públicos, onde a gente vai estar falando aí sobre temas amplamente cobrados nas provas de concurso público de odontologia. E lembrando que, caso você queira mais material complementar para estudo de concurso público de odontologia, é só você acessar o meu site www.arribadentista.com. E neste primeiro capítulo do nosso podcast nós iremos ver como que se divide a parte molecular de um anestésico local e o que isso influencia nas propriedades da substância anestésica. Além disso, nós iremos estudar características dos anestésicos éster, características dos anestésicos amida e no final deste capítulo nós iremos resolver questões de concurso sobre tudo que foi discutido nesse podcast para você gravar bem os assuntos e não errar mais nenhuma questão de concurso público de odontologia sobre este tema. Mas vamos lá, vamos começar aí os nossos estudos e a gente vai começar vendo como que se divide a estrutura molecular de um anestésico local. Então, galera, um anestésico pode ser dividido em éster ou em amida e esta classificação vai depender da estrutura molecular do anestésico. E claro, né, o éster vai ter algumas propriedades diferentes da amida. E uma molécula de anestésico local vai ser dividida basicamente em três partes. Uma parte lipofílica, uma parte hidrofílica e uma cadeia intermediária. Se tu tá ouvindo esse podcast no YouTube, essa estrutura já tá aparecendo agora na tela para você. Mas a parte lipofílica, ela é composta por um anel aromático e é responsável pela passagem da molécula de anestésico local pela membrana da célula nervosa. Já a parte hidrofílica é composta por uma amina terciária e vai interagir com um receptor celular da célula nervosa. Por último, a gente tem a cadeia intermediária, que liga a porção hidrofílica até a porção lipofílica. E esta cadeia intermediária pode ser uma molécula éster ou uma molécula amida, isto aí dá a classificação para o anestésico local. E só destacando porque de vez em quando eu encontro isso aí nas provas de concurso. Anestésicos locais que não têm parte hidrofílica não são anestésicos adequados para injeção, mas são bons anestésicos tópicos, como por exemplo a benzocaína e como a gente vai ver mais pra frente nesse podcast aqui, a benzocaína é um anestésico éster. E só abrindo um parênteses aqui, eu sei que isso não tem muito a ver com estrutura molecular de anestésico, mas de vez em quando a gente encontra isso em provas de concurso público de odontologia também. A gente hoje sabe, né, que quando o anestésico local ele é injetado em uma área inflamada, ele não consegue exercer a sua função de forma eficaz. Isso aí acontece porque o pH da região inflamada vai ser menor do que o pH do tecido normal. Então o pH médio de uma área inflamada é de 5 a 6 e o pH de um tecido normal é de 7,4. E daí o anestésico local ele não vai ser eficaz em uma área ali que está com abscesso, onde o paciente está com inchaço no rosto, sentindo dor e tudo mais. Então tenha isso em mente, a acidificação do tecido a ser anestesiado diminui a eficácia do anestésico local. Mas indo agora para a parte 2 do nosso podcast, galera, onde a gente vai falar aí sobre anestésicos éster. Então, os anestésicos éster vão ser aqueles onde a cadeia intermediária, que liga a porção hidrofílica à porção lipofílica, vai ser composta por uma molécula éster. E daí, como exemplos de anestésicos do tipo éster, a gente tem a benzocaína, procaína, cloroprocaína e tetracaína. A benzocaína é utilizada na odonto aí principalmente como anestésico tópico. E de anestésicos de curta duração, éster, tá? A gente vai ter a procaína e a cloroprocaína como exemplos, enquanto a tetracaína vai ser um anestésico de longa duração. Isso ocorre porque a tetracaína ela é hidrolisada, metabolizada 16 vezes mais lentamente do que a cloroprocaína, por exemplo. Inclusive por causa dessa maior duração de efeito da tetracaína e essa metabolização mais lenta, a tetracaína vai ser mais tóxica do que a procaína e a cloroprocaína. E os anestésicos locais do tipo éster, galera, eles são metabolizados no plasma sanguíneo por uma enzima conhecida como colinesterase plasmática.
e a velocidade de metabolização de um anestésico éster, por ela ser feita no sangue, esta metabolização vai ser mais rápida do que a metabolização de um anestésico amida, o anestésico amida aí que é metabolizado no fígado por enzimas hepáticas. E lembrando que se um paciente tiver alergia a um anestésico do tipo éster, somente tipo um anestésico, vamos supor a benzocaína, por exemplo, ele também vai ter alergia a todos os outros ésteres. Mas se um paciente que tu estiver atendendo tiver alergia a um anestésico do tipo amida, ele não vai ter alergia cruzada a outras amidas. E daí outros anestésicos do tipo amida podem ser utilizados. Então vamos lá. Vamos supor que o paciente ele tem alergia à lidocaína. Então tu não pode usar lidocaína nele, mas tu talvez possa usar uma mepivacaína, por exemplo, porque essa alergia cruzada ela não vai acontecer. E é muito comum pacientes que têm alergia a várias coisas chegar no atendimento ali do dentista com uma folhinha que tem todas as substâncias que essa pessoa é alérgica, inclusive substâncias anestésicas que podem ou não ser utilizadas. Uma vez quando eu estava atendendo no posto de saúde, galera, era uma sexta-feira, meio metade da tarde ali, 3 da tarde, né? Esse expediente acabava às 5, e me chega uma paciente querendo extrair um dente que dava pra fazer canal tranquilo, a coroa tava boa e tudo mais, só que ela queria extrair, botou na cabeça que queria extrair. E daí, eu conversando com ela e tudo mais, ela já tinha alguns problemas de saúde que eu identifiquei na anamnese, mas daí, tipo assim, pedi pra medir a pressão dela, tava de boa. Mas no meio da anamnese, ela me solta que era alérgica a várias coisas. Tipo assim, ela falou, quando eu coloco uma bolsa de plástico no meu braço já fica todo vermelho. E isso aí me acendeu um sinal de alerta, né? Eu já fiquei ligado ali. E daí eu perguntei pra ela, tá, tu tens o exame do médico alergista, né? Que tu deve ter feito, isso, tu é alérgica a várias coisas. E ela disse que tinha, sim, esse exame. Mas, claro, né? Ela não levou isso na consulta do dentista. Porque afinal tu vai ser anestesiado, mas pra que tu vai levar a folhinha de alergia na consulta do dentista, né, meu povo? Mas, enfim, o que eu pedi pra ela fazer? Eu peguei, disse que ia fazer a extração na semana que vem, porque o único anestésico que eu tinha ali disponível era a mepivacaína, e alergias à mepivacaína não são tão incomuns assim nesses pacientes que têm alergia a tudo. E daí, né, mandei ela para casa e disse para trazer a folhinha na próxima consulta. E chegou na outra semana, daí era quarta-feira mais ou menos, e adivinhem a que substância essa paciente era alérgica. E sim, ela era alérgica à mepivacaína. E quando eu falei, né, tipo assim, que eu não ia atender ela, que eu ia mandar ela pra casa e tudo mais, por questão de segurança, ela já quis ficar braba, né? Ela mudou a cara assim totalmente, tipo, como assim? Então tu não vai fazer nada nesse dente, não vai arrancar ele e tudo mais. Aquela história, aquela situação que às vezes a gente passa assim nos postos de saúde. Mas só para pensar o perrengue que eu não ia passar com essa paciente aí, né, se eu tivesse anestesiado ela logo de cara. Então, muito cuidado quando o paciente de vocês, galera, chegar dizendo aí que ele é alérgico a várias coisas e tudo mais, porque ele pode sim ser alérgico a alguma substância anestésica no dentista. E é sempre legal nesses casos tu fazer aquela perguntinha, né? Tá, e aí, já foi anestesiado no dentista? Como é que foi a anestesia? Tu passou mal? Teve algum problema e tudo mais? Mas agora vamos aí para a parte 3 do nosso podcast, tá, galera? A penúltima parte aqui que eu separei para vocês, onde a gente vai estar falando dos anestésicos amida. Os anestésicos amida são mais cobrados aí nos concursos públicos de odontologia, porque eles são muito mais utilizados pelos dentistas, e como exemplos de amidas a gente vai ter etidocaína, lidocaína, prilocaína, mepivacaína, articaína e bupivacaína. E a metabolização dos anestésicos locais do tipo amida, ela não vai ser feita no plasma sanguíneo, mas sim no fígado, como eu já falei anteriormente nesse podcast aqui. E para anestésicos como a lidocaína, mepivacaína, etidocaína e bupivacaína, essa metabolização vai ser praticamente exclusiva do fígado. Mas a prilocaína, ela sofre metabolismo primário no fígado, só que parte do metabolismo desta substância anestésica também ocorre no pulmão. E muita questão de concurso acaba te perguntando isso. Qual é o anestésico local aí, a amida, que acaba sendo metabolizado no fígado e parcialmente no pulmão? Então este anestésico é a prilocaína. E um outro anestésico que a gente tem que ficar atento às propriedades dele vai ser a articaína. A articaína é considerada uma amida
intermediária, galera, porque na sua estrutura molecular ela vai ter cadeias intermediárias, tanto éster quanto amida. Então a articaína ela vai ser metabolizada parcialmente no plasma sanguíneo e parcialmente no fígado. E a articaína, por causa disso, vai ter uma meia-vida plasmática mais curta do que as outras amidas, tá, galera? E lembrando, né, aqui, como eu já falei neste podcast, os ésteres têm uma metabolização mais rápida porque essa metabolização acontece no plasma sanguíneo. Mas pelos anestésicos do tipo amida eles serem metabolizados no fígado, galera, pacientes com fluxo sanguíneo hepático abaixo do normal, com hipotensão ou insuficiência cardíaca congestiva ou função hepática deficiente, nesse caso cirrose, esses pacientes são incapazes de efetuar a biotransformação dos anestésicos locais do tipo amida em velocidade normal. E pacientes com insuficiência renal significativa são incapazes de eliminar do sangue o anestésico local e os seus principais metabolitos. E tanto os problemas hepáticos quanto a insuficiência renal vão aumentar o potencial de toxicidade do anestésico local. Então aqueles pacientes, tá, que têm uma disfunção hepática importante, significativa, aqueles pacientes com insuficiência renal também, tá, considerável, que são pacientes ASA 4 ou ASA 5, representam uma contraindicação relativa à administração de anestésicos locais do tipo amida. E só para a gente encerrar essa parte aqui de teoria e partir para as questões, eu queria destacar também que é outra coisa que a gente encontra nos concursos, que a prilocaína, o seu uso excessivo principalmente em mulheres gestantes, está associada à metahemoglobinêmia, que dificulta o transporte de oxigênio dos tecidos, porque neste caso aí, se a prilocaína for usada em excesso, a gente vai ter uma grande quantidade de metahemoglobina nas hemácias e não de hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio aí para os órgãos, para os tecidos e tudo mais. E além disso, a benzocaína e a articaína também tem o risco aí de causar metahemoglobinêmia, só que esse risco é bem maior na prilocaína. E agora, pessoal, a gente chega aí na parte 4 do nosso podcast, onde a gente vai resolver 3 questões de concurso público de odontologia sobre este assunto. Eu acredito que essas questões vão parecer fáceis depois de você ter ouvido esse podcast, depois da gente ter tido essa conversa, mas o objetivo aqui é exercitar o assunto para que você grave ele bem. Então vamos lá, questão número 1. Sobre a articaína, marque verdadeiro ou falso. A alternativa 1 fala que a articaína é um anestésico do tipo amida, e isto é correto, a articaína é uma amida intermediária. A alternativa 2 fala que a articaína é metabolizada somente no fígado. Como a gente viu, né, a articaína, apesar de ser considerada uma amida intermediária, ela contém cadeias intermediárias ésteres e amidas na sua estrutura, e por isso ela é metabolizada parcialmente no plasma sanguíneo e parcialmente no fígado por enzimas hepáticas. E já a alternativa 3 fala que a articaína difere estruturalmente das outras amidas, o que lhe proporciona maior lipossolubilidade, e isso aí também está correto, tá, galera? Então o gabarito aqui desta questão seria verdadeiro, falso e verdadeiro. Já o enunciado da nossa questão de número 2 fala: são respectivamente os locais de biotransformação dos anestésicos amida e éster. Letra A, baço e fígado. Letra B, plasma sanguíneo e fígado. Letra C, fígado e baço. Letra D, intestino delgado e fígado. E letra E, fígado e plasma sanguíneo. E como a gente já viu várias vezes nesse podcast aqui, amidas são metabolizadas principalmente no fígado e os ésteres são metabolizados aí no plasma sanguíneo. E por isso o gabarito da nossa questão seria aí letra E, fígado e plasma sanguíneo, né? A nossa questão aí que fala respectivamente, tá? Os locais de biotransformação dos anestésicos amida e éster. Então a gente tem que assinalar a opção que fala, né? Fígado e plasma sanguíneo em ordem, por causa desse respectivamente, tá? Não vai sair marcando aí letra B que diz plasma sanguíneo e fígado, porque isso aí tá incorreto.
Espero que isso aqui não tenha ficado muito confuso essa minha explicação, mas vamos agora para a última questão que pergunta quais dos anestésicos locais abaixo é de curta duração. As outras duas questões desse podcast eu retirei realmente de provas de concurso, mas essa questão de número 3 é de autoria própria minha, tá? Mas vamos lá, qual dos anestésicos abaixo é de curta duração? Letra A, bupivacaína. Letra B, lidocaína. Letra C, prilocaína. Letra D, procaína. E letra E, mepivacaína. E como a gente já viu aqui nesse podcast, né, como exemplos de anestésicos de curta duração, a gente tem a procaína e cloroprocaína, que são anestésicos éster. Eu só resolvi montar essa questão aqui para que você não acabe confundindo prilocaína com procaína. Muita gente acaba fazendo essa confusão e acaba perdendo questão de concurso público aí de bobeira, mas essas substâncias, apesar do nome delas ser parecido, elas são substâncias completamente diferentes. A prilocaína é um anestésico amida e a procaína é um anestésico éster. Mas o gabarito aqui para esta questão vai ser a letra D. Lembrando que dos anestésicos amida, tá galera? Lidocaína, prilocaína, mepivacaína e articaína são anestésicos de duração intermediária, enquanto a bupivacaína é um anestésico de longa duração. Mas então galera, por hoje era isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam este podcast aqui até o final. Não se esqueça de seguir esse podcast no Spotify e se inscrever no canal do YouTube, caso você esteja acompanhando no YouTube, né? Para ficar de olho em mais questões de concurso, em outros podcasts e para fazer o download do material complementar em PDF desse podcast aqui. É só você clicar no link da descrição. E você encontra esse link tanto na descrição do podcast no Spotify, quanto também na descrição do vídeo do YouTube. E caso vocês tenham aí alguma dúvida em relação a esse tema e tudo mais, é só vocês deixarem nos comentários ou me mandar lá no Instagram, que como eu sempre falo, eu estou disponível. Então, muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês e eu espero todos no capítulo 2, onde a gente vai estar conversando sobre a composição das resinas compostas, que é mais um assunto que a gente encontra com frequência aí nas provas de concurso público de odontologia. Então, até mais e tchau, tchau.